Hey guys, how are you? Bom, hoje nós vamos ver o que são as question words, alguns exemplos e também alguns usos para você abrir a mente, ok? Para você ver as possibilidades que a gente pode ter com as question words. Então, o que são as question words? Vamos lá, vamos começar. Então, question é pergunta e word, palavra, palavras. Então, são palavras de pergunta. Elas vão nos ajudar a formular perguntas, ok? Então, por exemplo, você já deve ter visto what, how, when, where, por exemplo, certo? O que, como, quando, onde. Preste atenção nessas duas. Todo mundo se confunde, mas assim, escreva exemplos, comece a usar para não se confundir, porque é muito comum a gente trocar uma e outra, certo? E como que a gente grava? Grava vocabulário novo, nesse caso, as question words. A gente sempre vai ter que ter exemplos, ok? Ou criar uma história, ou ter um exemplo que vai ser a base para você memorizar, certo? O que eu quero dizer? What? What é muito comum. Vou escrever aqui as question words. Você já deve ter visto elas. E eu vou colocar algumas frases. Ai, tá olhando baixo, escrevendo aqui em cima. When. Where. Você já deve ter visto alguns exemplos, certo? Com essas question words. Por exemplo, what is your name? Certo? What's your name? How are you? When is your birthday? Okay. And where do you work? Where do you work? Então, começando aqui. Qual o seu nome? What's your name? How are you? Como você está? When is your birthday? Quando é o seu aniversário? Where do you work? Onde você trabalha? Yes? Onde você trabalha. Então, veja aqui, que para fazer uma question, para fazer uma pergunta, a gente começa com a question word. Veja a ordem, ela tá lá no começo fazendo pergunta, certo? E depois a gente vai ter o verbo to be ou o auxiliar, o do, o did, o will. Então, veja que a ordem é question word, auxiliar, pessoa, complemento, etc. Beleza? Então, você já deve ter visto essas perguntas, essas questions. What is your name? How are you? When is your birthday? Where do you work? Já deve ter escutado, certo? Beleza. Então, veja que esses exemplos você vai anotar, vai escrever e também vai tentar formular outras perguntas, certo? Uma dica interessante, se você fica pensando, por exemplo, eu não sei se tá certo, eu não sei se a ordem está certa, escreva primeiro em português e depois traduza, ok? Então, por exemplo, aqui, qual o seu nome? Vou escrever aqui. Qual é o seu nome? Certo? Vá por partes. A gente sabe que começa com a question word, então a question word aqui é qual. Então, qual é what? Já foi? É o verbo to be. Qual é? What is? Daqui a gente vai pensar primeiro, né? O que vem primeiro? O seu, your e nome, name. Qual o seu nome? Ok? Então, escreva em português até você ganhar confiança, certo? Até você ver como que é a ordem. E você vai perceber que não é tão difícil assim, ok? Veja que é um padrãozinho, são bloquinhos, certo? Então, tenha em mente, inglês é padrão, inglês é bloquinho, construção de bloquinhos, ok? Por que eu digo isso? E qual que é a outra parte do vídeo, né? Dar exemplos para você expandir, vamos dizer, as possibilidades de fazer perguntas, certo? Então, por exemplo, aqui, what is your name? Eu posso perguntar qual é
o nome dela? What is her name? Eu mudo a pessoa. Eu posso perguntar não sobre ela, mas sobre a mãe dela. What is her mom's name? Qual o nome da mãe dela? Eu tô expandindo, tô mudando a pergunta. How are you? Eu posso perguntar how are your friends? Como estão seus amigos? Certo? How are your friends? Yes. Ou how are... Vamos dar o verbo to be para uma pessoa, certo? How is? How is? Como está? How is? How is? Bob. Tem 1 milhão de pessoas, 1 bilhão de nomes e eu escolhi Bob. How is Bob? Como está Bob? Ok? Veja que a gente está mudando um pouco, certo? When is your birthday? When is your friend's birthday? Por exemplo, certo? Ok? Então a gente pode mudar, complementar, colocar mais informação. Where do you work? Onde você trabalha? Por que a gente sabe que a pergunta está no presente? Por causa do auxiliar, por causa do do. Se eu colocar no passado, eu mudo aqui o auxiliar. Onde você trabalhou? Where did you work? Agora, como a gente sabe que a pergunta está no passado? O did, where did you work? Onde você vai trabalhar? Where will you work? Olha só. Lembra? Bloquinhos? A gente só muda aqui o auxiliar? A gente muda o tempo? A gente muda a pergunta? Ok. Aqui, como estava Bob? How was Bob? Coloquei o verbo to be no passado? Viu só? Então, tenha em mente alguns exemplos para cada question word, ok? Cada question word é um significado. O que, como, onde, quando. Perdão. Quando, onde. Ai, confundi tudo, né? Mas, ó, when é quando e where é onde, tá? Tem uma pergunta meio base, assim, para você gravar melhor, certo? E vai brincando, vai expandindo, colocando mais informação, mudando a pessoa. It's up to you, ok? É contigo, beleza? Deixa aqui nos comentários, a gente vai dar um check. Se tiver qualquer dúvida também, coloque aqui nos comentários. Ok, guys? Até o próximo vídeo. Get on board, Atlas. Yeah, bye bye.